dia. Bom dia. Nós somos estudantes do curso de Terapia Ocupacional. O meu nome é Júlia e essa é a minha colega. Meu nome é Flávia. Gostaríamos de agradecer por participar dessa entrevista conosco. É um prazer poder contar com a sua experiência. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir que você se apresentasse brevemente, contando um pouco sobre a sua formação, área de atuação ou trajetória profissional. Me formei em 2018. Logo depois que eu me formei, fiz uma pós-graduação com ênfase em autismo. E eu comecei a atuar em 2020. Foi bem na época da pandemia que eu comecei a minha carreira profissional como TO. Trabalhei em Santa Terezinha já e também trabalhei aqui, só nessas duas clínicas. Trabalhei na Saber, em Santa Terezinha e aqui na Instituto. Poderia nos explicar como a terapia ocupacional pode beneficiar uma pessoa com autismo? Sim, a TO ela pode beneficiar por grandes coisas, assim. Uma criança autista ela pode ter ganhos com a terapia ocupacional. Em que questões? Pode ser no desenvolver das habilidades essenciais para a vida, né? Sendo elas as atividades de vida diária, que onde todos precisam, né? Qualquer ser humano vai precisar desenvolver essas atividades durante o nosso dia a dia. As atividades de habilidades motoras finas e grossas, né? Habilidades sensoriais e sociais, e as adaptações também nesse meio. Melhor nas atividades no ambiente, seja familiar ou no seu trabalho, e as atividades, né, do dia a dia. O TO ele visa melhorar essa qualidade de vida, né, das crianças, seja criança ou adulto, independente. Ele visa melhorar a qualidade de vida e a autonomia, a independência, né, de crianças com autismo, né, como você falou da questão ali autismo, né, a criança com autismo. Então ele visa melhorar a qualidade de vida e a autonomia dessa criança, ensinando a realizar as atividades de vida diária, as atividades de forma mais eficaz e independente possível, como se vestir, comer, brincar, isso todo ser humano precisa, né? Comer, se vestir, e a TO ela possibilita isso, né? De a criança ou o adulto se desenvolver, né? O profissional mais apto hoje no mercado é o TO, que vai auxiliar a criança ou o adulto a desenvolver essas atividades de vida diária, seja se vestir, se comer, brincar, interagir com outras pessoas, tá? Questão de socialização. Na sua opinião, como terapeuta ocupacional, quais são os principais desafios enfrentados por pessoas com autismo no dia a dia? Quais são as questões? Os principais desafios enfrentados por pessoas com autismo no dia a dia? São vários, né? A gente sabe e entende que uma criança com autismo, ela, dentro do espectro, ela vai, né, cada uma tem o seu jeito de ser. Então, você vai se apresentar dentro desse espectro, por isso que a gente chama de transtorno do espectro autista. E uma criança autista, hoje, ela tem dificuldade sensorial, né? Dificuldade ali com som alto, ou luz muito forte, ou uma textura. Então, essas questões sensoriais. Uma criança autista, ela tem dificuldade sensorial, seja por hipersensibilidade ou hipersensibilidade, né? A hipersensibilidade é que tem muita sensibilidade e o hipo tem menos, né? E há desafio na comunicação também, né? A interação social tem dificuldade de se comunicar, seja em verbal ou seja de estar, né, com outras pessoas. Desafios então na comunicação, na questão social, a rigidez cognitiva também, né, dificuldades com mudança, né, mudou a rotina, mudou, né, uma atividade ali, seja na escola, né, que falando de criança, uma dificuldade de mudança mesmo. Então, a dificuldade sensorial, a dificuldade de interação social, né, ou a comunicação, uma rigidez cognitiva ou a mudança, né, dificuldade com mudanças, e as habilidades de vida diária também, né. Tem crianças autistas que têm dificuldade nas tarefas de autocuidado, seja higiene pessoal, né, se vestir, se alimentar, a organização e planejamento também, gerenciar o tempo, arrumar um quarto, por exemplo, questão de organização, a dificuldade com lidar com compras, né, uma troca também, né, dificuldades no ambiente escolar, vai apresentar, talvez, né, pode ser que apresente uma dificuldade escolar, ou no trabalho, né, se for adulto. A saúde mental também, uma sobrecarga emocional, né? Às vezes não consegue lidar com essa questão emocional, né? Muita informação para eles acaba desregulando.
No âmbito da sua atuação, como é feita a avaliação inicial de uma criança com autismo? Muito bem. Então, a primeira questão que a gente já vai iniciar é uma entrevista com a família, né? Então, a gente faz ali a entrevista familiar, a gente faz a anamnese para coleta de dados, né? O conhecimento da criança, como ela e também, depois dessa entrevista, a gente faz as observações clínicas, né? Aí, somente com o paciente, a gente vê como ele interage socialmente, como estão as habilidades motoras, como é a autonomia, como é o comportamento da criança, como ele faz o processamento sensorial. E também é utilizado instrumentos de avaliação padronizado. Eu costumo usar o perfil sensorial aqui e também o MChat. São avaliações padronizadas. Então, de início a gente começa com a anamnese, né, para conhecer a criança. Aí a gente conversa com a família. Depois a gente vem com as observações clínicas ali. E depois com uma padronizada. Quais são os recursos e atividades mais utilizados nas sessões? O que a gente mais usa de recursos, de atividades, as atividades de vida diária, que é o nosso foco, né? Então, as atividades de vida diária a gente usa jogos, brinquedos, né, adaptados, se for o caso, e muitas atividades sensoriais. Né? Sendo terapeuta, como avalia a integração sensorial relacionada ao tratamento de pessoas com autismo? Assim, a integração sensorial, ela não é só ela, né, que a gente vai usar como recurso na terapia ocupacional, assim como tem outros profissionais que utilizam isso como, né, já pega como amuleto e é integração sensorial e integração sensorial. Mas a gente, como TO, a gente não só tem a integração como recurso, tá? Porque a integração sensorial, ela é uma forma de como, o que é a integração sensorial, né? Ela é a forma de como o cérebro recebe, organiza e interpreta as informações dos sentidos. Quais são esses sentidos? A visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar, a percepção, né? A percepção corporal, o sistema vestibular, que é o equilíbrio e o movimento. Então, assim, isso é a integração sensorial. E a terapia de integração sensorial, ela é uma abordagem terapêutica, né? Que ela visa, né, ajudar as crianças a processar essas informações sensoriais de forma adequada. Né? Essa terapia, ela frequentemente é utilizada para transtorno do espectro autista, é muito utilizada para transtorno do espectro autista e também outros transtornos, não só necessariamente como o TEA, né? Você acredita que a terapia ocupacional pode ajudar efetivamente no desenvolvimento da comunicação? Sim, com certeza. Com certeza, a terapia ocupacional ela ajuda muito na questão de comunicação do paciente. O que a gente usa para isso hoje? Se a criança não é verbal, a gente pode usar o recurso da comunicação alternativa nas intervenções, ou a prancha também de comunicação. Se for, né, questão só de socialização, de comunicação com outras pessoas, a gente pode usar em dupla, né, ou em grupo. Trabalhando também ali o contato visual, né, trazendo sempre perto do rosto, o desenvolver os turnos de fala, né, essa comunicação de escuta e fala e escuta. E qual é a importância do envolvimento da família durante o processo terapêutico? Extremamente importante a família. Assim, eu acredito que depois vocês vão ter uma outra pergunta, mas essa questão de família, de ter só terapia, né, porque tem família que acha que a terapia vai ser a solução para tudo. Só que a terapia, a gente vem aqui com 30 minutos e a gente não faz um milagre acontecer, né? A gente auxilia, a gente ajuda, mas a família, ela tá a maior parte do tempo com a criança, né? Então a família é de extrema importância no desenvolvimento. A família é a segurança da criança, é o acolhimento, o maior motivador é a família para a criança, né? É a segurança. E para a criança evoluir, ter evoluções significativas, é necessário que a família esteja compromissada com as terapias, não ter faltas, né? Porque a gente só consegue boas evoluções se a família está nas terapias junto, né? E eles desenvolvendo o que é passado nas terapias em casa também. Com que frequência as sessões costumam acontecer e por quanto tempo duram? As sessões, elas são praticamente, a maioria dos meus pacientes hoje, vem uma vez por semana, no máximo 2 vezes por semana, de 30 minutos. É possível observar progressos significativos com a terapia ocupacional? Sim. E em quanto tempo? Assim, a gente não tem um tempo determinado para que a criança evolua, né? Porque vai depender de cada paciente, né? E de quanto a família também está interessada para que essa evolução aconteça, né? Então, a gente não tem um tempo assim determinado que vai evoluir com tantas sessões, tá? Que pode evoluir também pode ser que demore tempo e a gente não consegue determinar assim, vai 10 sessões ele consegue resolver um problema, né? Porque vai de cada criança, né? De cada diagnóstico também.
existe alguma técnica ou abordagem específica que você costuma usar com autistas? A gente usa os treinos, né, de habilidades, as adaptações de utensílios, as atividades para desenvolver as habilidades cognitivas e sensoriais também. Como a escola pode colaborar com o trabalho do terapeuta ocupacional? Muito boa pergunta, né? Porque assim, a escola também, né? A gente trabalha escola, família e as terapias, né? A gente faz visitas nas escolas, né, para estar passando, orientando a escola, nós como terapeutas vai fazer as visitas para passar orientações, né, de como trabalhar com a criança na escola. As abordagens da terapia ocupacional podem ser as mesmas para adolescentes e adultos com autismo? Não entendi. As abordagens da terapia ocupacional podem ser as mesmas para adolescentes e adultos com autismo? Não, porque, igual eu te falei, cada um tem o seu jeito de responder ao seu transtorno ali. Dentro do espectro, cada um tem o seu jeito de ser. Então, não tem como a gente, né, trabalhar com criança de um jeito, do mesmo jeito de um adulto. Não tem como a gente trabalhar de um jeito de adulto com um adolescente. Então, cada um, e a gente precisa, né, conhecer o paciente, né? A gente precisa conhecer ele, né? Ali, durante as atividades, durante as terapias, a gente vai conhecendo o paciente e desenvolvendo, montando um plano terapêutico para que ele possa desenvolver as habilidades propostas para ele. Você já se deparou com alguma criança com TEA que apresenta uma preferência sensorial muito específica? Sim. Eu já tive pacientes assim de levar muito na boca, né? Muita busca sensorial na boca, por qualquer coisa que ele encontrasse no chão, ele colocaria na boca. Outras de tirar totalmente a roupa, de ficar completamente pelado, sem roupa nenhuma. Então, assim, específico de cada paciente, né? Então, não é que todos vão ser assim, todos vão tirar a roupa, todos vão ter... são estereotipias diferentes também, né? E que a gente consegue aqui trabalhar durante as terapias, durante as sessões, para que ele possa estar inserido no meio social. E por último, que conselho você daria para acadêmicos de terapia ocupacional sobre crianças recém-diagnosticadas com autismo? Um conselho que eu daria para vocês é não fazer nada forçado, né? Não forçar a criança a fazer o que você está propondo para ele, né? Porque assim pode se desencadear em uma crise, né? E você às vezes não, por ser nova ainda, né, no teu desenvolver ali de carreira e não saber lidar com a crise, né? Então assim, o conselho que eu dou é conheça seu paciente, né? Vai na criação de vínculo, vai oferecendo, ele não aceitou, não força, né? Se ele negou, não força para ele não desencadear uma crise ali. E às vezes vocês não, né, por não ter experiência ainda, não saber lidar. Muito obrigada, então. Obrigada a vocês por terem escolhido.